capítulo 2, versículo 1 fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o que, gente? Filhos da ira, como também os demais, todos juntos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção no tema nessa noite. O paradoxo entre a grandeza, a nobreza, a dignidade humana e a miserabilidade humana. Ouvi esses dias num pregador na internet, pregando e dizendo para a multidão o seguinte: você tem um grande valor diante de Deus, por isso que Jesus veio morrer na cruz. Você é tão especial para Deus, que Deus mandou Jesus morrer na cruz, porque você tem valor, porque você é especial. E isso é heresia. Por isso eu quero explicar aqui a nobreza, a dignidade que é o ser humano, e depois mostrar a miserabilidade do ser humano e a sua incapacidade de se salvar por alguma bondade que há em si, por alguma obra, por algum adereço especial que há no ser humano. Dizer que Jesus veio morrer na cruz porque eu e você temos valor, não está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que estavam ou que estão doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Por isso, eu preciso de explicar aqui primeiramente a questão da dignidade, da nobreza que é o ser humano. Porque a Bíblia fala em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e à sua o quê? Semelhança. É uma palavrinha lá chamada imagodei no latim, que significa imagem e semelhança, que Deus comunicou ao homem, feito à sua imagem e semelhança, Deus colocou no homem alguns atributos inerentes a Deus. Deus colocou no homem amor, Deus colocou no homem o senso estético, o senso moral, religioso. Deus fez o homem com capacidade de pensar, de fazer escolhas. O ser humano é um ser racional. O ser humano não é um animal racional. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é uma explicação da teoria da biologia aí, que explica sobre da ciência. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então dizer que o ser humano é alguém especial, está certo. Está confundindo, pastor. Tá não, calma. Eu já falei antes que Jesus não veio para você que é especial, nem para mim que tem algum valor. Ele veio para doente. Ele veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que estavam determinados para ir para o fogo eterno, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. E isso foi escolha dele. Ele amou-nos apesar de sermos miseráveis pecadores. Então, preste atenção. Eu dizer que você é um ser especial, está certo. Porque eu estou pregando essa noite aqui, primeiro, porque eu estou vendo muitos pastores pegando no pé dos coaches,
daquelas pessoas que pregam mensagens de autoajuda e deixam os coaches, deixam os líderes palestrantes ganharem o dinheirinho deles. Porque que o ser humano é um ser especial, é um ser que tem valor? Tem. Porque foi Deus que colocou. Não há em mim e em você, não há em mim e você algo que surgiu por nós mesmos. Toda dádiva e todo dom perfeito veio de onde? Do alto, do Pai das luzes. Então entenda isso aqui. Porque senão nós vamos ter um problema sério. Os pregadores reformados, os pregadores que estão pegando no pé dos pastores que pregam mensagens de autoajuda. Por quê? Dizer que o ser humano descaracterizar o ser humano, poderemos ter problemas até com o pessoal dos direitos humanos. Nós vemos aí, gente, filósofos, poetas, escritores, nós vemos atores, atrizes, nós vemos aí, por exemplo, Bill Gates, cabeção Bill Gates, que nos deixou aí, está até hoje, o patrimônio, a internet, dependemos da internet, inteligência, dons, talentos, energia desprendidas para alguns que conseguem empreender. Isso revela que o ser humano não é um animal racional. Pelo contrário, o ser humano é um ser dotado de inteligência, de raciocínio, de capacidade de pensar. É um ser que tem senso poético, eu repito. É um ser que sonha, é um ser que tem esperança. Ser criado por Deus, obra-prima da criação de Deus, e glórias a Deus por isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos tecidos, nós somos poemas de Deus. Deus me teceu e te teceu de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E eu perguntei ao pastor Jeremias, que sabe muito bem hebraico, nosso irmão pastor Jeremias está doente, e eu falei, pastor Jeremias, no hebraico, o que significa assombrosamente maravilhoso? E o jeitão dele, meu caro reverendo, significa que o ser humano foi criado de uma maneira estrondosa, espetacular. É inexplicável a criação do ser humano. E é verdade. Você vê uma criança ali, olha, de peu mais Raíssa, fecundado aí 10 meses atrás. Olha a beleza. Então a dificuldade do pregador reformado, e por outro lado o pregador que não é reformado, é mais arminiano, o reformado então praticamente não consegue ver essa poesia que há na gente. Mas só veja bem, se eu e você fomos feitos pelo Criador eterno, Yahvé, a imagem e semelhança dele, e foi ele que quando criou o homem no Éden, fez do barro aquele boneco, e depois soprou nas narinas de Adão, fez que ele dormisse, e depois tirou do seu lado a costela e fez uma companheira. E se a Bíblia diz que foi Deus que colocou em nós, nós temos nessa noite dar glórias a Ele, porque tudo que nós temos veio dEle. Por isso que eu começo a dizer agora que não tem como você dizer que você decide salvar, que a bondade que há em você, eu sou tão bonzinho. Essa bondade que está aí é parte do DNA de Deus. O homem pecou no Éden, e porque o homem pecou, o homem foi afastado de Deus. Como diz o grande reformador Calvino, a imagem de Deus no homem não foi totalmente deformada. Quando você vai num presídio de segurança máxima, você vai lá ver um prisioneiro que matou várias pessoas, que traficou, que roubou bancos, você vai ver algo de bom naquela pessoa, porque lá tem algo ainda, alguns adereços da imagem de Deus. Portanto, se você tem algum talento, se você que é professor que está aqui, tem um talento, você que é advogado, você que é um dentista,
um médico, um filósofo, você que tem talentos, isso foi Deus que colocou, por isso você tem de fazer como nós temos de fazer, como Davi fez em 1 Crônicas 29:11, 10:11, ele fala assim: olha, Deus, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é este povo para te dar alguma coisa? Porque tudo vem de ti. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti a sabedoria, o poder é dele. Tudo foi ele que fez e seja para ele glória eternamente. Amém. Quando nós estudamos então o paradoxo da nobreza do ser humano, e eu e você somos nobres na perspectiva de criação, entende, gente? A imagem de Deus. Por isso que a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra, respeita as autoridades. Portanto, nós não podemos nos gloriar e achar que nós temos direito à salvação. O paradoxo é esse: conquanto o ser humano é nobre, tem dignidade, tem grandeza porque foi feito pelo Criador. Ora, se foi o Criador que colocou em nós bondade, santidade, amor, a capacidade de sonhar, de fazer escolha, de tomar decisão, nós somos simplesmente vasos onde Ele nos encheu e precisamos de devolver a Ele. E nessa noite que você saia daqui entendendo sobre essa graça, e de graça, pela graça de Deus que veio sobre você. Eu entro aqui no texto que lemos. O paradoxo é esse: por um lado, o ser humano, ele é um ser nobre, mas por outro lado, ele é pecador. Uma das doutrinas do calvinismo é a depravação total. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 fala o seguinte: não há justo nem sequer um, porque todos o quê? Pecaram. Então Jesus não veio porque você tem valor, porque você é especial. Ele veio porque o ser que Deus colocou dignidade, nobreza no Éden, pecou, está morto nos delitos e pecados. Nós temos de ter cuidado para não pregar uma mensagem antropocentrista. O que é antropocentrismo? É colocar o homem no centro. Não chora não, você é especial demais. Deus precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Jesus não precisa de ninguém. Você sem Jesus, querido, a sua vida está estragada. A Bíblia diz em João 15: sem mim nada podeis o quê? Professores do Colégio Cristão e Simonton, este ano 2020, se o Senhor não for com vocês, conosco, nem adianta colocar o talento, porque é Ele que vai nos dar vigor, é Ele que nos dá vida, é Ele que vai nos dar disposição, é Ele que vai renovar em nós a esperança. Em meio aos embates do ano 2020, virão problemas, lutas, pais que vão muitas vezes questionar muito, aluno que de repente vai dar trabalho para você, mas quando nós entendemos que existe um Deus que nos deu talentos, uns Ele deu 5, outros Ele deu 3 ou 2, outros Ele deu 1, e é preciso cada um de nós servir ao próximo, entendendo que esse Deus está conosco e existe a graça dele chamada graça geral, universal, onde o sol brilha para o ímpio, para o ruim, para a pessoa que está lá criminosa, mas brilha também para você. É a graça universal, é a graça geral. Aí eu quero passar para o segundo aspecto desta mensagem do paradoxo da miserabilidade do homem. Escuta aqui nessa noite. É preciso você que é pregador, você irmão, irmã, pregar uma mensagem. A mensagem é simples. É ensinar para o seu colega lá que Deus fez o homem ser maravilhoso, mas o homem pecou e todos pecaram. E a mensagem é essa: arrependo dos pecados.
É preciso pregar para a pessoa que Jesus veio, não é porque você é bonzinho, você é ruim, você não é o alvo de Cristo como uma pessoa bondosa, maravilhosa, especial, não! Somos pecadores dependentes da graça dEle. E nem eu nem você conseguiremos decidir salvar. Olha o que o texto diz: vós andávamos mortos nos delitos e pecados. Morto vê, gente. Morto sente. Morto não vê, morto não sente gosto. Por isso essa pregação, que você que vai decidir aceitar a salvação, não tem base bíblica, porque o ser humano está morto. O ser nobre feito por Deus, criado à imagem de Deus, está morto. Por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, ele veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Olha para você ver aqui, talvez você não vai aceitar agora, mas você vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, numa eternidade sem vácuo, sem cheiro, Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te elegeu, e no tempo certo, o Espírito Santo chegou e te despertou, te dando vida. Por isso que aqui fala a primeira ressurreição, está aqui, olha, Ele vos deu o quê? Vida. Jesus veio, Deus nos elegeu, e aí Jesus veio, me encontrou morto lá em Salinas, 23 de fevereiro de 1981, chegou um jovem com a mocidade lá, ele abriu Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando ele acabou de ler o texto, o Espírito Santo falou comigo, e naquele momento, eu que estava morto, fui vivificado. Isto foi graça. Então, a miserabilidade do homem, o homem está morto. Segunda coisa que fala, que o homem está cego. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século o quê? Cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É Jesus, meu irmão, é a graça dele que te chama. Eu coloquei essa mensagem, já está gravada, coloquei no YouTube, no Facebook, e uma jovem senhora de uma cidade aí perto me perguntou: quer dizer que não tem jeito para mim não? Já está tudo acabado já? Porque você falou aí que Deus escolheu os dele, então não tem jeito para mim não? Eu falei com ela assim: se você está preocupada com isso, significa que você é eleita. Porque o escolhido de Deus, ele tem o Espírito Santo começa a chamar a pessoa. A graça começa a atrair. É a graça irresistível. Você não resistiu o dia que Deus te chamou. Você que veio aqui nessa noite, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque a graça dele está te atraindo. E não adianta, meu irmão, aqueles que Deus deu ao Filho, Jesus diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você está ouvindo a voz de Deus, é porque você foi eleito antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz em Jeremias 31:1, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O homem não consegue ver. Por isso que a semana passada eu preguei a diferença entre graça e religião. Na religião é o homem indo atrás de Deus, na graça é Deus que chama o homem. Jesus Cristo disse em João: quando eu for levantado naquele madeiro, eu atrairei todos. Jesus te atraiu, não porque você é bonzinho, não porque você tem um dente assim mais branquinho, sabe? Não porque na eternidade Deus olhou assim e falou assim: Espírito Santo, olha para você ver o cabelo daquele jovem.
vou escolher ele, vem cá, a cabelo é bonito. Mas olha o andar daquele outro, tem uma perna torta, manda para o inferno. Foi isso não, irmão. Não há nada em nós, porque o que há em nós foi ele que colocou, então nós não temos nada. Por isso que a salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém o quê? Se glorie. Temos de pregar e falar com as pessoas desse evangelho, as boas novas do evangelho, que Jesus morreu na cruz, não por aqueles que são bons, mas morreu na cruz pelos maus. Eu sou o principal. Mas a Bíblia fala aqui que nós andávamos como filhos da desobediência. Ele veio para morrer pelos rebeldes mesmo, pelos difíceis. Aqui fala que antes nós éramos cegos, mortos, éramos por natureza rebeldes. Foi a graça de Deus. É isso que Deus faz. Jesus, ele veio para morrer para os rebeldes. Eu volto a dizer, você que veio aqui nessa noite, você fala assim, pastor, eu nunca traí minha esposa. Você nunca traiu na prática, na cabeçona? Eu nunca traí meu marido. Tem gente que fica qualificando os pecados. Eu nunca traí. É a maneira, parece que pegou o pecado adultério e colocou de lado. E falar mal da vizinha. E a cobiça do coroa do irmão. E a cobiça daquelas talheres que você foi na casa da sua irmã. Por que ela tem e eu não tenho? Por que ela tem e eu não tenho? É o mesmo pecado de alguém que adulterou, meu irmão. Por isso nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas o apóstolo Paulo faz uma pergunta em Gálatas: se nós não estamos debaixo da lei e estamos debaixo da graça, não devamos obedecer à lei? Aí ele responde sim, mas nós não iremos obedecer à lei com jugo sobre nós, porque a graça do Senhor já veio sobre nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a lei de Deus foi escrita em nós. Eu e você podemos até cair, mas nós temos sobre nós a graça do Senhor. Aqui diz então que éramos rebeldes, mas aqui também fala que vivíamos debaixo da escravidão, da potestade do ar. Olha para você ver aí. O versículo 3 fala assim, olha, 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nas regiões tenebrosas tem anjos caídos, demônios, aquilo que o pessoal na televisão fala, encostos, manipulando mentes, injerenciando a mente das pessoas. Eu e você estávamos lá, escravizados pela idolatria, pelo medo, pelas superstições. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos deu o quê? Vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Dá uma salva de palmas para Jesus, povo. Aleluia. É esta graça nessa noite, o paradoxo da nobreza que é o ser humano, mas a nobreza que o ser humano tem, dignidade, senso moral, não habilita, não credencia, não sela ele para entrar nos céus, senão pela graça. É preciso crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em juízo. Foi derramado um sangue na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Então, há entidades demoníacas dominando pessoas, mas eu e você, que está aqui nessa noite, que me ouve, me assiste, que já fomos alcançados por esta graça maravilhosa, esta graça que não foi meritória, nem eu nem você merecíamos a graça. Eu não mereço nada. Se eu merecer, olha, me dá um copo de água aí se eu merecer, toma. Essa frase
Não pode chegar diante de Deus, não. Jesus, deixa eu entrar aí se eu merecer. Merece não, vai ficar no inferno. Sabe por quê? Nenhum de nós merecíamos. A salvação não é meritória. Não é pela dignidade que o homem foi feito. Não é pela bondade que há no homem, como parte do DNA de Deus que ainda está no homem. Não foi pelos meus méritos e seus méritos, não por boas obras, mas foi pela graça. Eu quero começar a terminar, para que você saia nessa noite daqui entendendo o seguinte: é pela graça. O homem não é o centro. Por isso, eu gosto do cantor Paulo César do Logos, quando ele canta aquela música: eu sinto um grande espanto no meu coração, ao constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, hoje diz ser Senhor. E diz o que Deus deve fazer. Nós não somos nada. Nós devemos chegar, nada que eu estou dizendo aqui, na perspectiva da salvação. Nós temos a dignidade de ter criado por Deus. Você não pode desprezar o ser humano. Você encontra um mendigo ali, você encontra alguém no sinal, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Você encontra um camarada lá no centro, todo cheio de loló, de droga. Ele chega para pedir para você, não sabe nem o que você deu para ele. Você dá uma moeda de R$1, ele pensa que é 10 centavos. Ele não sabe nem a moedinha de 10 centavos, cresce para R$1, e a de R$1 diminui. De tão pirado que ele está. Escuta, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos na mesma situação. Por isso precisamos de amar. E é por isso que Jesus optou para ir para Galileia, ficar naqueles lugares em Betânia, para mostrar àqueles que eram desprezados, que eles precisavam de conhecer o amor que ele estava para dar. Aqui diz que éramos por natureza filhos da ira de Deus. Todos nós íamos para o inferno, perdição eterna. Mas Deus, na sua bondade, enviou Jesus para que eu e você fôssemos salvos pela graça, sem pagar nada. É pela graça. Você pode até fazer suas orações. Se você gosta de ir no monte para ficar fora da cidade, porque a sua esposa fala demais, porque as panelas batem demais, pode ir. Mas não é monte, meu irmão, não é oblação, não é você orar de joelho, em pé, deitado. Meu irmão, você já recebeu a graça, e nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Aí eu quero dizer nessa noite, que agora você tem um valor dobrado, agora depois da graça. Aí tudo bem, você já ganhou a salvação de graça, você agora tem essa graça especial. Você tem o valor dobrado. Primeiro que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e depois Ele te resgatou, Ele te deu vida, vida nova, vida abundante. Ele abriu seus olhos espirituais. Você agora não é filho da ira, você é filho adotado pelo Pai, através de Jesus Cristo, e você agora pode chamá-lo de Pai, não com medo, porque Ele não colocou em nós um espírito de medo, para você ficar aterrorizado, mas Ele colocou em você um espírito, onde você tem ousadia, um espírito de ousadia, para você dizer: Abba, Paizinho, papai, você foi eleito por Ele, e Jesus Cristo morreu, e Ele te atraiu na cruz. Sinta isso, meu irmão, sinta isso nessa noite, e saia daqui louvando a Deus, porque você foi salvo pela graça. Não precisa fazer rezas, não precisa fazer oferenda, já está salvo e acabou. E outra coisa, esse negócio de você falar assim: olha, eu caí, perdi a salvação, vou correr atrás dela. A Bíblia nos fala que o dom da salvação é um dom eterno. Jesus Cristo disse: as ovelhas que o meu Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. A Bíblia diz em Romanos, escute,
A Bíblia diz em Romanos capítulo 8: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem inferno, não tem demônios, poderes, alturas, profundidade, nada do passado, do porvir, nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Ele te atraiu, Ele te amou e Ele te deu esta garantia. É esta graça que te atraiu e que te mantém. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria mais ali. Esta crise que você está vivendo de tempo de crente é boa, porque é no problema que a tua fé é firmada. No início do casamento de um homem com mulher, tem muita poesia, mas depois o pau quebra. Vem problemas, vem lutas. Tem hora que o sentimento de paixão até começa a ir embora. Vem cá, desgrama, vem cá. Por isso que o que sustenta um casamento não é paixão, não é amor. O que sustenta o casamento é aliança. E depois vem um cá de cerca. Vem os filhos, vem família. Vem um dia da mulher também que ganha mais que você. É. Vem um dia do homem também. Tudo resolve. Pastor Eugênio, eu não vou separar do marido, porque ele ganha muito bem, sabe? E por causa dos meninos. E por causa, sabe o que é, pastor? Eu gosto muito da mãe dele, da família dele. Graças a Deus, irmão. Continua com ele. Glória a Deus. Por isso você tem que ter filho. Quando a crise vier, meu irmão, você fica pensando. Eu já fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe. Eu não vou deixar meu filho sofrer, não. Ah, pastor, eu não fico com minha mulher por causa disso, não. Não fica, não, besta. Assim também é na vida cristã, meu irmão. A gente começa na igreja apaixonado. Tem gente que dá até 20% de dízimo no início. Depois vai assim, eu vou dar agora só 1%, porque já deu um tanto de vezes 20% já. A crise vem, mas aí que você vem fortalecido pela fé. Glória a Deus e povo de Deus. O paradoxo entre a grandeza e nobreza do homem, da humanidade, e também a sua miserabilidade. Eu quero chamar minha paixão, vem cá. Para chamar os professores para a gente consagrar eles.